Reunião de monografia. Sejam bem-vindos à nossa reunião de mono. Na semana passada, a gente conversou sobre objetivos geral e específicos. E na aula, não é nem aula, na atividade de hoje, a gente vai conversar sobre metodologia, né? Bom, para começar, sobre objetivos, ficou alguma pendência aí? Alguém quer mandar alguma coisa para a gente dar uma analisada? Viram o que era a taxonomia de Bloom? Sim, eu também, professor. Eu vou esperar a Estela enviar o dela primeiro aí, que ela falou. E aí eu fiz algumas alterações também, se pudesse dar uma olhada, eu agradeço. Isso, já vou dar uma, Posso então, Estela? dar um Vou ar colocar de aqui, só um minutinho. cavaleirismo. Fui brincar, até falei errado. Bom, vai lá, pode mandar o. Vai. O áudio de vocês está ok? Me escutam bem? Tá um pouco baixo para mim, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Pronto, acho que agora vai melhorar. Vou colar aqui. Bom, vamos lá. Objetivos. Ó, em objetivos a gente não explica nada, a gente começa direto com o verbo no infinitivo, Wagner. Então, esse início aqui, ó, esse estudo tem como objetivo reafirmar através. Isso aí a gente já. Eu posso pular direto por reafirmar, então. É, eu acho que Tá, reafirmar a partir do princípio que você afirmou alguma coisa previamente, né? sim. Então, eu acho que esse verbo não é um verbo muito adequado para o que a gente está fazendo. Tá, vou trocar aí, então. Mas vou falando aí, vocês vão fazendo suas anotações. Tá? Reafirmar através de uma revisão de literatura como podemos ter o melhor aproveitamento dos pacientes. Tá, então vamos lá. Você já mudou mais um pouco em relação ao que estava na semana passada. Então, talvez o seu objetivo seja estudar os aspectos emocionais que possam, ou estudar os aspectos emocionais associados à alimentação, ao hábito alimentar. E aí você está pensando em adultos, não é? Sim, a ideia inicial seria para adultos mesmo. Eu acho que E adolescentes também. Eu vi alguns artigos sobre adolescentes bem interessantes. talvez a gente possa pensar o seguinte: estudar os aspectos emocionais associados à alimentação ou associados à formação do hábito alimentar. E aí, Tá, essas pequenas mudanças que eu estou falando também podem implicar uma mudança de olhar na monografia, né? sim, sim. Mas eu acho que para você o verbo estudar está mais interessante. Ok. Vamos lá, Deixa eu anotar objetivos aqui, então. específicos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá, então, lembra lá da semana passada. Vou começar com uma taxonomia mais baixa. Então, primeiro eu quero definir, eu quero conceituar, para eu ir progredindo com progredindo com os objetivos específicos. Então, aqui, ó, Certo. complementar o acompanhamento nutricional de pacientes que possam ter transtornos, problemas emocionais. Tá, então, antes da gente pensar em fazer alguma coisa, vamos definir, vamos conceituar, vamos esclarecer e aí buscar esses primeiro objetivo específico nesse nível, assim, no nível mais amplo de definição, de conhecimento, de conceito, algo nesse extrato, né? Depois vem recordar e aí esse recordar tá na mesma, eu entro na mesma crítica que o reafirmar. Recordar significa que você falou alguma coisa antes e agora você está abordando novamente esse tópico. Eu entendo que você pensou na hora de escrever, porque você pensou o seguinte: todo profissional de nutrição já viu isso em educação nutricional. Você está partindo desse princípio, e por isso que você está buscando aí o Sim, sim. recordar. A gente acaba colocando como se tivesse uma explicação prévia, mas eu entendi o que você quis dizer. Tá?
Então, recordar os profissionais da área de nutrição a importância de questionamentos sobre o estado emocional do paciente. Então, talvez aqui no segundo objetivo específico você queira relacionar ou associar essa questão emocional com o hábito alimentar. Talvez você esteja buscando explicar essa associação, essa relação entre essas duas questões, o lado emocional e o consumo alimentar, o hábito alimentar. Acho que é melhor o hábito alimentar. Esclarecer a importância de uma equipe multiprofissional para a obtenção de maiores resultados. Talvez essa segunda observação que eu fiz aí no recordar seja o seu terceiro objetivo específico, e a gente cria 2 objetivos específicos ali associados com os conceitos. Então, o primeiro, o que é o hábito alimentar, então alguma coisa nessa associação, ou identificar os determinantes do hábito alimentar, ou conhecer ou estudar o hábito alimentar ou os determinantes do hábito alimentar. E aí, no segundo objetivo específico, identificar os sentimentos que se ligam ou que se associam, né, com o hábito alimentar. Porque aí a gente deixa o último para a associação. E aí, dentro da monografia, a gente vai acabar passando por essa questão de acesso multiprofissional, de abordagem multiprofissional. Tá ok? Ok, perfeito. Vai, Estela. Espera aí que eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Objetivo geral aí é fazer uma revisão de literatura sobre os transtornos alimentares na ginástica rítmica. Então, como eu não decidi o título, e o título, geralmente o objetivo geral é o título no infinitivo, né? Eu faço o contrário, eu defino o objetivo, aí depois, por último, eu vou lá e faço Aí, tipo assim, eu deixei falando o objetivo geral desse jeito, que aí, no objetivo específico, eu vou descrever sobre a triade, vou falar sobre a triade, entendeu? Vê aí o que você acha, o que eu devo mudar. Avaliar os hábitos alimentares de atletas de ginástica rítmica, observar. Tá. Como o foco é a tríade, eu acho que a tríade, o termo tríade deve estar constando lá na frase do objetivo geral. Porque assim, aí é uma questão que você que vai escolher, porque se o objetivo está mais direcionado a estudar a tríade, a gente coloca ela lá no objetivo geral. Se a gente está indo especificamente para o transtorno alimentar e a gente vai só citar as outras questões que compõem a tríade, a gente mantém dessa forma, né? Então, eu acho que a gente pode... Mas o que você acha? Tá ruim? Tá, tipo, o que eu posso mudar aí? Fazer uma revisão, é melhor a gente substituir essas 3 palavras por um verbo só. Por exemplo... Revisar. Talvez seja... É porque eu gosto muito de colocar no objetivo geral termos como estudar, conhecer ou associar, correlacionar. Mas eu preciso falar no objetivo geral que é uma revisão de literatura, né? Não precisa botar o termo que é uma revisão da literatura, não.
Quando você coloca assim, estudar, associar, relacionar, você está utilizando verbos que são amplos o suficiente E para... estudar sobre os transtornos alimentares na ginástica rítmica? Não. Estudar na ginástica olímpica, não, mas em atletas de ginástica olímpica. Ah, tá. Peraí. Tá? Estudar. Mas aí e os objetivos específicos? Tá, estudar transtornos alimentares na ginástica rítmica. Tá. Aí eu vou fazer a mesma observação que eu fiz para o Wagner. Primeiro a gente faz um objetivo específico de conceituação, assim, naquele nível mais básico lá da taxonomia de Bloom, que eu quero dizer o que é o transtorno alimentar e eu quero dizer também o que é o hábito alimentar. Uhum. E aí depois quando você fala de estilo de vida, o que você está querendo saber são os determinantes. Porque aí você pensa no estilo de vida, nos aspectos sociais, econômicos, você está pensando em todos os aspectos da vida de um atleta de ginástica rítmica que pode estar se associando ao hábito alimentar e aí possivelmente a um transtorno alimentar. Então aí você quer saber os determinantes. Aí você quer que eu mude? Oi? Pode falar. Aí você quer que eu tire isso? Não, só mudar. Então você pode colocar identificar os determinantes. Peraí. Essa nos hábitos alimentares. Não, isso aí qual que você está falando? Pronto. No terceiro, descrever a trilha. Peraí, identificar os determinantes do estilo de vida das atletas? Não, peraí. Não, do estilo de vida não. Eu quero sair do estilo de vida e quero ir para uma coisa que consiga ser mais abrangente, que consiga outros fatores que estão associados. Porque, pelo que eu entendi nesse, você quer observar o estilo de vida dos atletas para poder fazer uma associação entre hábito alimentar e ginástica rítmica. Né? Então, identificar os determinantes do consumo alimentar ou do hábito alimentar em atletas de ginástica rítmica. Primeiro, saber como é que é o padrão e tudo que influencia o padrão. E aí, depois, a gente vai entrar na tríade. E aí, o terceiro é descrever sobre a tríade da atleta e avaliar. Então, o seu terceiro, na realidade, você colocou duas. Então, descrever sobre a tríade da atleta e avaliar a causa da tríade da atleta. Eu separo isso. Então, vamos pensar de uma outra forma aqui. O que você quer aqui é falar sobre a tríade nessas atletas, não é? Isso. Então, você quer... Então, na minha introdução, fala um pouco sobre a avaliação. Aí eu não sei como colocar isso no objetivo. De avaliação nutricional, é isso? Mas na minha introdução fala um pouquinho. Aí eu queria colocar isso no objetivo. Talvez você possa pegar e colocar algo sobre definir a tríade da atleta ou conceituar a tríade da atleta em ginástica, em atleta definir ou conceituar a tríade da atleta na modalidade de ginástica olímpica, e aí a gente coloca isso no primeiro item ou no segundo item dos objetivos específicos. Definir a tríade da atleta. Vou colocar, então, esse como primeiro. Peraí. E como é que eu posso colocar sobre a avaliação? Então, aí essa avaliação, isso vai estar na conduta, que aí é a conduta da nutrição, que é o seu último objetivo específico. O seu último objetivo específico é talvez estudar ou definir ou identificar ou... Peraí, então eu mudei para definir o primeiro ficou definir a tríade da atleta na modalidade ginástica rítmica. Aí o segundo, avaliar os hábitos alimentares das atletas de ginástica rítmica. Terceiro, identificar os determinantes do consumo alimentar. Não é isso?
Isso. consumo alimentar em atletas de ginástica rítmica. A gente pode até colocar em atletas de um modo geral, para não ficar tudo Em atletas. Ok. ginástica. Né? Então, na tríade, eu ia abrir um pouquinho mais, sabe? Ia falar um pouco mais, porque não tem bastante coisa que eu tava vendo. Sim. Fala de novo Tá, aí, como que você colocou da tríade. vamos lá. Mudei para... Deixa eu colocar o que eu mudei. Peraí. Porque aí a gente pega o último. Aí eu tenho que tirar só esse de escrever sobre a tríade, tirar esse quarto. Aí eu queria ver como é que eu ia colocar da parte de avaliação. Isso. Avaliar. Apesar que já está aqui. Porque isso vai estar dentro da conduta do nutricionista, que vai ser a última. Vai ser o nosso último item. Nosso último item você acabou colocando mais coisa aqui. Por exemplo, esse verificar a influência da relação do corpo das atletas, isso daqui vai entrar junto com os determinantes, né? Então, aqui, ó. Que é um dos determinantes do consumo alimentar, que está associado com a pressão social que os atletas têm. Então, eu posso tirar esse. Então, tira esse. E aí a gente vai modificar agora esse aqui, observar como a nutrição pode ajudar nos transtornos. Então, o que você quer aqui talvez seja conhecer ou estudar acho que conhecer o papel do nutricionista no manejo da tríade da atleta. Porque aí quando você pensar nesse objetivo específico que está mais amplo, você vai falar sobre avaliação nutricional, sobre prescrição, sobre todos os aspectos que estão associados com a consulta. Então, e esse descrever sobre... Peraí. Eu tiro de escrever sobre a tríade, eu tiro também isso. Tira também. Mas aí ficou só 4. Pode ser só 4? Pode. Então tá. Aí ficou definir a tríade da atleta na modalidade ginástica rítmica, avaliar os hábitos alimentares das atletas de ginástica rítmica. Os determinantes. Os determinantes do hábito. Não, os determinantes são... vai, fala. Tá. Avaliar. Você colocou como... O que ficou os determinantes é do consumo alimentar das atletas, não? Não é isso, não? Entendi, peraí. E mudei tudo. Eu tô quebrando a cabeça aqui também para poder tentar encaixar. Esse avaliar você retira. Esse avaliar você tira. Os hábitos alimentares das atletas. Mas aí vai ficar só 3. Isso. Calma, vai lá. Tira ele, porque tá redundante com... Deixa eu colocar como é que ficou. Peraí, deixa eu colocar aí. Copia e cola de novo aí, vai. Peraí. Tá, definir a tríade da atleta nas modalidades masculinas e identificar os determinantes do consumo alimentar, conhecer o papel nutricional. Tá. Você quer falar sobre o corpo, é isso? Tá, então... Não, se quiser deixar só esses 3, pra mim tá bom, né? Você falou que pode ser no mínimo 3. Identificar os determinantes do consumo alimentar. Eu acho que a gente pode colocar aqui... O objetivo geral, o verbo ficou estudar, né? A gente pode colocar aqui, eu acho que vai ser bem interessante, apresentar, depois do identificar. Apresentar a corporalidade moderna em atletas de ginástica rítmica.
Peraí, apresentar a corporalidade da... Moderna Peraí. Ó, em atletas da ginástica rítmica. Porque aí nesse item vai ser a parte em que você vai falar sobre como que o corpo tem uma representatividade importante para um atleta desse tipo. Como que ela ok. está associada com patrocínio, como que ela está associada com atender às expectativas que o próprio atleta, patrocinadores, público em geral tem sobre essas atletas. Que é um dos fatores que aí a gente vai fazer o gancho com a tríade da atleta. É um dos fatores que influencia bastante esse transtorno alimentar e essa busca dessa atleta por ter um corpo mais magro o tempo todo. Tá, então o objetivo geral eu posso deixar desse jeito mesmo, também. Ou você quer que eu coloque Tá, como é que você ficou o objetivo específico? Coloca aí. O objetivo o geral, objetivo... quer dizer. Não, objetivo geral, estudar sobre os transtornos alimentares nas atletas de ginástica rítmica. Talvez a gente passe para estudar a tríade da atleta em ginástica rítmica. Estudar sobre a tríade nas atletas de ginástica rítmica. Ponto. Show. Então tá, vou já colocar lá. Tá ótimo. Agora vamos para a metodologia. Ai, meu Deus, peraí. Aí eu vou Sérgio, falar. peraí, Sérgio, rapidinho. Eu tô calmo, tranquilo, parado aqui. Vai. Sérgio, tem como tu revisar só mais uma vez para mim o objetivo específico que eu fiz umas alterações conforme a aula Claro, a ideia é passada? essa daí mesmo. Vai lá. Vou te mandar aqui, peraí. Mandei. Então, vamos lá aqui, ó. Correlacionar a crononutrição no tratamento correlacionar a crononutrição com o tratamento da obesidade. Tá, só muda esse no aí, porque aí quando você fala de correlacionar, você espera pelo menos duas coisas sejam ali, aí a crononutrição no tratamento com o tratamento. Beleza. A crononutrição e o tratamento. Eu falei correlacionar a crononutrição e o tratamento da obesidade. Sérgio, rapidinho, licença. Então eu posso mudar. O que eu posso então colocar no meu título? O título a gente vai ver mais à frente. Mais pra frente, tá. Fica tranquilo. Tá. Bom, então aqui, ó. Primeiro objetivo específico, analisar o ciclo circadiano sobre a interferência alimentar e ganho de peso. Identificar os horários específicos na alimentação com a regulação dos hormônios de fome e saciedade. Apontar dados sobre a interferência do sono com a desregulação do ciclo circadiano no aumento de obesidade. Para mim está tudo ok, Eduardo. Maravilha, então, Sérgio. Vou só alterar ali o objetivo geral. E então, tranquilo. Obrigado. Sérgio, Vai, Sérgio. Fala aí. posso mandar o meu ali? Manda aí, cara. Porra, peraí só um minuto. Saiu aqui. Eu te mandei a introdução. Não sei se você viu no WhatsApp. Eu vi que você enviou, só não abri ainda o teu arquivo. Não, é. Tô copiando aqui e colando aqui. Só um minuto. Enviou ontem. Ontem foi o que me deu de fora. Não, eu enviei foi na Sexta-feira. sexta-feira de manhã. Isso aí. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui.
Então, ó, o objetivo sempre um verbo só. Então, aqui tem analisar, Tá. verificar, tá? Aí vai ficar um verbo só. Serve a... Tá, então, eu acho que o seu objetivo geral, ele está dizendo o que é a sua monografia, mas Uhum. ele precisa ser mais sucinto o texto, tá? Então, é uma Tá. frase só começando com o verbo no infinitivo. Eu gosto mais do analisar do que o verificar, tá? Porque Não, sim, eu ia tirar o verificar já. o analisar é mais interessante, porque você vai fazer a análise. Aqui a gente tem uma questão importante aqui. Gosto do viável, analisar a viabilidade. Eu acho que é interessante a gente colocar assim, analisar a viabilidade de uma prescrição nutricional ótima para para um atleta de fisiculturismo de alto nível. Tá. Porque aí ao longo dos objetivos específicos, a gente vai dizer o que é a prescrição ideal, a gente vai apontando ali o caminho. Então, aí, o objetivo específico, verificar as necessidades nutricionais. Vamos juntar o primeiro e o segundo num objetivo específico. Tá. Que é verificar as necessidades nutricionais de um atleta de fisiculturismo. Que aí a gente verificar as necessidades nutricionais. Então, vamos botar verificar as necessidades nutricionais periodizadas Tá. de um atleta de um atleta de fisiculturismo. Periodizadas. Oi? Periodizada. Ah, tá. Periodizadas, para ficar bonitinho. Isso. Ah. Porque aí quando a gente coloca periodizadas, a gente já está pensando não só no macrociclo, que é o que você está chamando de off e pré, mas também o ciclo dentro de um dia, né? Tá. Os períodos de um dia. E aí a gente pode partir do segundo ponto aqui. Ó. Elaborar planos alimentares. Tá. Aí eu acho que a gente não pode entregar logo o segredo do jogo todo. Então, vamos tirar esse termo baixo custo daí. Né? Tá. Que aí a gente vai, como segundo objetivo específico, elaborar o plano alimentar. Isso aí a gente, para um atleta de fisiculturismo. E aí, no terceiro ponto, é o que a gente vai identificar, que é a gente vai calcular a viabilidade financeira dessa prescrição, de uma prescrição ótima. Entendeu? Ok. Eu vou alterar lá já. Então, o objetivo geral fica analisar a viabilidade de uma prescrição nutricional ótima para um atleta de fisiculturismo de alto nível? Isso. Tá. Aí fica aquelas 3 depois específicas, né? Isso aí. Ah, show. Vou alterar lá depois. Eu estou fazendo algumas alterações aqui também, professor. Mas para a gente não atrasar muito, eu posso te enviar depois, aí qualquer coisa eu vou alterando ao longo da semana. Pode ser. Pode ser. Tá bom? Mas Vamos eu já lá. fiz algumas mudanças aqui. Tá. Ok. E aí, se você quiser, você me envia lá pelo WhatsApp, daqui a pouco eu dou uma olhada. Tá bom, tá bom. Quer dizer, daqui a pouco não, na verdade é amanhã, porque hoje eu ainda tenho aula. Bom, então, vamos lá. Metodologia. O que vocês precisam fazer na metodologia? Tirando você acha que tem uma metodologia de um trabalho original,
Tá? Os demais são revisões bibliográficas. Metodologia de revisão bibliográfica é quase Ctrl+C, Ctrl+V, porque você tem um formato ali que você não pode deixar de abordar. Você precisa falar sobre, primeiro, que é uma revisão bibliográfica. Né? Você precisa dizer qual é a fonte de pesquisa. Então, foram utilizados com base as seguintes bases de dados de pesquisas de trabalhos científicos. Aí você bota lá PubMed, BIREM, Cielo, o que você utilizou de verdade. Tá? Ah, Sérgio, eu utilizei só PubMed e Cielo. Coloca lá PubMed e Cielo. Ah, eu utilizei Google Acadêmico. Não coloca Google Acadêmico que pega mal. Você vai colocar o Cielo, que na maioria das vezes é o que o Google Acadêmico acaba te dando como resultado de busca. Tá? Bom, você precisa me dizer quais são os termos que você utilizou na busca, os descritores. Eu utilizei, como se fossem uns tags, né? Eu utilizei atividade física, tríade da atleta, ginástica rítmica, aí você vai citar ali quais foram os descritores. Aí vem a outra parte que você precisa me dizer qual é o período temporal. Eu utilizei publicações que foram entre 2014 e 2021. Não, eu comecei, no trabalho teve publicação que foi do século passado, que é quando eu descrevi a leptina e tal. Não tem problema, você coloca lá 1900 e bolinha lá. Tá? Bom, então você precisa me dizer onde pesquisou, e aí os termos que foram utilizados, o período de tempo. E, se não me engano, é só. Professor, eu já tinha alguma pronta aqui. Posso colocar aqui? Pode sim. Tá. Já, enquanto o Wagner vai colocando ali, a gente tem 6 minutos, vai dar tempo. Então, já o Sérgio, você precisa dizer ali que, primeiro, você tem que dizer a mesma coisa que os outros alunos vão dizer ali na revisão bibliográfica, né? Porque você vai precisar fazer uma busca de trabalhos científicos para poder construir o plano e depois você vai analisar esse plano. Então, para a prescrição do plano, você vai precisar dizer como que você fez essa dieta, como que você planejou essa dieta. Então, ali que você vai descrever toda aquela metodologia que a gente estava conversando. Vou utilizar um atleta mediano de tal categoria do fisiculturismo. Então, você vai lá na Federação de Fisiculturismo, vai extrair quais são os dados das categorias, e aí, a partir dali, você vai criar o seu personagem que vai ser a dieta prescrita. Eu entro, procuro uma categoria específica, tantos quilos e tal, e faço um atleta fictício. Isso. Então, você vai descrever ali na metodologia como que você criou esse atleta fictício. Você não vai falar assim, eu criei da minha cabeça. Não. Você criou baseado em alguma coisa. O que te inspirou a criar esse atleta? Eu fui lá no site da federação, vi qual era a principal categoria, peguei a média de peso ali permitida e, a partir dali, eu fiz a prescrição utilizando aquele peso, a estatura média de um atleta de fisiculturismo. Aí você vai me dizer o passo a passo que você utilizou para o baseline. Aí você vai falar assim, para o off-season, eu utilizei o percentual de gordura dos atletas de 18%, 20%. De onde você tirou isso? Você foi lá na literatura e pesquisou qual era o percentual de gordura médio de um atleta de fisiculturismo fora do período de competição. Tá bom. Durante o período e no de competição. pré-contest a mesma coisa. Isso, exatamente. Aí você vai... Tá. Porque na prática E eu você vai boto criar também duas prescrições. Tudo você já falou também de revisão de literatura, eu boto também, né? Isso, essa parte de revisão de literatura é comum para todo mundo. Tá bom. E aí você vai dizer como que você fez, a última parte você vai dizer como que você analisou o custo. E aí, como sugestão da análise de custo, eu recomendo que você utilize os dados do IBGE. Lá no IBGE você vai dar uma fuçada
o IBGE ele tem o preço médio dos principais alimentos para ele compor ali, calcular os índices de inflação. No site do IBGE. O IBGE tem, se você der uma fuçada lá com muito amor e carinho, em algum lugar lá você vai encontrar. Talvez seja até mais fácil você colocar no Google, porque para pesquisar no Google dentro de algum site, você coloca em 2 pontos e o endereço do site. Tá. Você coloca o termo que você quer pesquisar em 2 pontos e o site. Aí o Google vai pesquisar somente dentro daquele site. Que aí você vai pesquisar Acho que vai ser mais fácil. o preço médio, aí você vai colocar isso na metodologia, dizendo que você utilizou os dados de preço médios dos meses tais e tais de 2021. Eu achei uns estudos da POF, né, de 2017, 2018, foi a última, que dizem que fala os preços de alguns alimentos também já. Sim, a gente pode fazer um compilado. Né? Por exemplo, provavelmente não vai ter suplementos alimentares lá no site do IBGE, mas aí você pode definir que você vai utilizar o preço médio dos produtos encontrados em grandes diretórios de internet, de grandes sites. Eu entro em vários sites de suplementos, suplementação, faço a média de preço. Isso. Pode ser essa Tá. metodologia. Porque o que a gente quer é mimetizar aquilo que o paciente vai fazer. Como que o paciente vai comprar as coisas? Ele vai no mercado, só que a gente não vai precisar ir no mercado porque o IBGE já faz todo mês ele faz isso. Ele vai aos mercados e ele Um identifica preço quais são médio os dos preços. alimentos. Isso. Agora, para suplementos, a gente não tem o IBGE fazendo isso, mas a gente pode utilizar os principais sites de venda. Tá? E aí você vai Aí descrever isso. como Aí é que lá eu botaria isso? na metodologia você vai descrever o que você fez para identificação do preço médio dos suplementos utilizados na dieta. Foram utilizados os sites tais, tais e tais, por serem os primeiros na busca pelo Google ou por algum outro site que você tenha utilizado de pesquisa. Tá. Professor, eu já coloquei aqui, mas eu acho que não vai dar tempo não. Tá dizendo que vai acabar a reunião agora. E aí Eu vou deixar lá no grupo ou te mando no privado, aí você pode mandar. eu faço a observação lá no início da nossa próxima reunião, eu comento aquilo que vocês postarem. Tá bom, então. E aí vocês colocam aqui, a gente faz igual fez com os objetivos. Falei sobre objetivos e Eu na aula teria seguinte. que... Foi mal, desculpa. Pode falar, Sérgio. Eu teria que referenciar esse site depois, todos que eu pegar? Você vai botar www.google.com.br, isso. Mas você pode colocar na própria referência, na própria metodologia. Tá bom. Tá ok? E aí, por que eu vou fazer assim, Wagner? Porque tem gente que assiste a aula gravada. Tem gente que assiste a gravação aqui depois. Sim, sem problema, sem problema. E aí, semana que vem, eu olho o que vocês já fizeram de metodologia, a gente